Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wagner Ribeiro e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre se alimentar da realidade de Jesus. No capítulo 6, 22 de João, Jesus nos traz princípios incríveis e eu quero compartilhar com você um ponto de registro que eu tive com esse texto. Já faz alguns bons dias que o Pai tem pedido para que eu compartilhasse com vocês e para mim é um privilégio podermos desfrutarmos de princípios que agradam o coração do Pai. Expressamente no versículo 22, nós temos Jesus sendo inquirido pelas pessoas pelo que havia acontecido antes. Jesus tinha passado pelo mar, ele começou a andar sobre as águas, os discípulos tinham saído da onde eles estavam para Cafarnaum, eles tinham dado quase metade do percurso e de repente eles dão de cara com Jesus, porque Jesus vem andando sobre o mar. Quando Jesus chega diante deles, uma coisa incrível acontece, que a maioria das pessoas não percebe. As pessoas percebem que Jesus andou sobre o mar, mas o que elas não percebem é que Jesus translada ele, os discípulos e o barco. Porque no exato momento que eles estavam, que eles observam Jesus, eles ficam aterrorizados, de súbito eles já estão em Cafarnaum. Verso 21 do capítulo 6, olha para você que interessante. Então eles, de bom grado, o receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam, ou seja, para Cafarnaum. É incrível isso aqui, gente. É extremamente incrível. Eu tive uma experiência parecida com essa, não andando de barco, mas andando de carro. Quando nós fomos trocar de carro, nós fomos buscar o carro, nós andamos 60 km em 5 minutos, a 50, 60 km por hora, nós estávamos atrás de um caminhão. Assim, até hoje nós ficamos tentando entender o que aconteceu e foi muito real aquilo pra gente, assim. Eu só sei dizer para vocês que eu fiquei atônito e cada vez que eu penso nisso eu fico atônito mais uns 10 minutos, tá? Mas vamos ao que interessa. Jesus ele nos deixou princípios aqui incríveis de como agradarmos o coração dele. E hoje nós vamos aprender um pouco como extrair a realidade de Jesus. Uma das formas de extrair a realidade de Jesus. No versículo 26, Jesus responde para eles, depois de dizer uma frase maravilhosa. Eles perguntaram, Jesus, mas como é que o senhor chegou aqui? Saiu um barco só, nós sabemos que o senhor não entrou nesse barco, como é que o senhor chegou aqui, mestre? E Jesus diz, em verdade, eu vos digo que não me buscais pelos sinais miraculosos que eu faço, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Existiu dois públicos que acompanharam Jesus, aqueles que foram atrás dos milagres e aqueles que foram atrás da comida, ou seja, é aquele erro crucial que a grande maioria das pessoas fazem, ir atrás de Deus por aquilo que Deus tem para oferecer, não por quem Ele é. Isso aqui não é novidade para ninguém, absolutamente para ninguém. Mas Jesus disse, o versículo 27 aqui, ele disse algo incrível que eu quero compartilhar com vocês. Jesus disse assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Quando eu estava lendo isso aqui a primeira vez com o Pai, eu fiquei assim meio que em choque, porque esse texto gritou dentro de mim, trabalhai não pela comida que perece, a comida que perece é a comida que comemos normal, que nos alimenta o nosso corpo. E Jesus aqui ele não está falando sobre alimentar o corpo, tanto que a passagem traz o sentido do pão da vida. E, gente, quando eu li isso aqui, aquele sentimento informativo começou a entrar dentro de mim de novo. E hoje mesmo eu estava falando isso com o Pai, falei, Pai, não depende da gente, depende do Senhor. Ou seja, a realidade de Filho nos dá acesso à revelação do Senhor para dentro de nós. E eu parado lendo, eu falei, gente do céu, como pode? Isso entra, invade, a gente traz coisas incríveis dentro da gente. Eu falei, meu Deus, como eu não penso para a informação entrar, entende? Não é um pensamento intelectual, não é um momento que eu medito sobre o assunto, não é uma junção de associações, onde eu pego um texto, associo com o outro, junto com o outro, de repente monto uma filosofia pessoal ou uma palavra bonita, não é isso. Aquele sentimento informativo, ele entra dentro de você e começa a descrever o que o Pai quer que você diga. Ou seja, a explicação entra dentro de você por completo, é por impartição, isso entra dentro de você. É assim, gente, é incrível. Incrível, incrível, incrível. E todas as pessoas têm o direito de viver isso e têm a oportunidade de viver isso numa realidade de filho. Isso é um fato absoluto.
No verso 28, perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Olha para você ver o que eu quero dizer para vocês. O que faremos? Jesus fala que nós devemos trabalhar não pela comida que perece. Eles já entenderam completamente diferente. Eles já entenderam trabalhar como obra. E perguntaram para Jesus: o que faremos para executar as obras de Deus? Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, credes naquele que ele enviou. Ou seja, crê no Pai e crê que Jesus foi enviado pelo Pai. Até que eu fui desenrolando a leitura. Então eles lhe perguntaram: que sinal miraculoso pois fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Olha para você ver que interessante. Eles ainda declaram para Jesus, replicando agora sobre a alimentação: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Ele já começa a descrever o que realmente está acontecendo. No verso 33, olha que coisa interessante. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida eterna. Absolutamente. Verso 34. Disseram-lhe: o Senhor, dai-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha para você ver que interessante, ele dá duas descrições. A primeira delas: aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. São duas coisas diferentes. Verso 36. Como porém eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Ou seja, nós já vamos observar que é o Pai quem nos envia até Jesus. Isso sacia a nossa fome. Mas é a próxima atitude que diferencia todas as coisas. Eu preciso crer, eu preciso reconhecer quem Jesus é. A palavra crer, não se esqueça, significa reconhecer. Eu preciso reconhecer quem Jesus é para que eu possa ser sanado da minha sede. Tá? Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Observa que a obra de Deus é nós cremos que o Pai enviou Jesus na terra. Esse é o primeiro ponto crucial. O segundo ponto crucial é que no momento que ele veio para a terra, ele veio para cumprir a vontade de Deus. Observa, o propósito do Filho é cumprir a vontade do Pai, é agradar o coração do Pai, tá? Verso 39. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. 40. Pois a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e o ressuscite no último dia. Agora, é aqui que eu quero que você observe com bastante calma. Eu estou lendo com todo o contexto para você não perder, tá? 41. Murmuravam dele os judeus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus já fez uma diferença ali em cima, dizendo que ele é diferente do maná. Primeiro, ele já corrige o conceito das pessoas, dizendo: não foi Moisés que deu maná para vocês, foi o Pai. E é ele quem vos dá o verdadeiro pão. Lembra? 42. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? E como ele disse que desci do céu? 43. Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que interessante. Você vai precisar conhecer o Pai para que o Pai te leve a Jesus. Esse é o primeiro ponto crucial, tá? E eu ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas. Por gentileza, preste atenção nesse texto. Está escrito nos profetas. Quem está dizendo esse texto agora é Jesus, tá? Não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém. É o Filho de Deus. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai aprende dele e vem a mim. Então, primeiro, eu vou começar a me relacionar com o Pai, vou aprender dele para depois ir a Jesus. Então, como é que eu posso dizer que eu conheço Jesus e não conheço o Pai? Se primeiro eu vou nele, conheço ele, me relaciono com ele, aprendo dele e depois eu vou a Jesus.
Acho que é uma coisa para nós pensarmos um pouco. Aqui já resolveu um problemão para mim, porque eu não queria perder o foco do Pai um único segundo, a partir do momento que o Pai me encontrou e me deu a oportunidade de descobri-lo. Olha que interessante, eu pensei, então, pois bem, se não há função para Jesus, também não há função de servi-lo. Eu fui bem radical mesmo assim no pensamento. Quando eu observei isso aqui, eu entendi que é um ciclo. Ninguém pode agradar o Pai se não aprender a agradá-lo com as ações de Jesus. E outra coisa impressionante, quando você vai a Jesus, Jesus te leva ao Pai. E quando você vai ao Pai, o Pai te leva a Jesus. Mas primeiro você se encontra com o Pai te leva a Jesus e Jesus te revela o Pai. É um ciclo de um revelando o outro. Isso é muito importante que você saiba. Extremamente muito importante. Bom, um dia me disseram, e não estou desaforado, mas um dia disseram para mim que eu não poderia conhecer o Pai. E quando eu desci daquele aeroporto que o Pai começou a conversar comigo, a primeira frase que eu disse para ele foi essa. Eu falei, Pai, me disseram que eu não posso conversar com o Senhor. Ele me disse, não tenta estragar mais de 5.800 anos de história. Guarde uma coisa no seu coração. O relacionamento com o Pai é um fato. O relacionamento com o Pai é algo que o agrada. O relacionamento seu com o Pai é uma vontade expressa do coração dele. Jesus veio à Terra para revelar isso para você e para mim, para que nós possamos viver isso e vivenciar isso todos os dias. Está na hora de nós pararmos de observar tabus criados por homens e que fizeram com que a mente da gente ficasse completamente cauterizada. E nós ficássemos impedidos, conceitualmente dizendo, mentalmente dizendo, que nós não poderíamos nos relacionar com o Pai. Querido, seu Pai morre de saudade de você. Ele te quer pertinho dele o mais rápido possível. E por favor, não deixe que nada nem ninguém te impeça. Porque o Filho de Deus, ele é o caminho para te levar até o Pai. Ele é a verdade absoluta, não adianta escutar outras pessoas, está na hora de nós pararmos de escutar os homens, escutar as pessoas, para nós observarmos o que Jesus, afinal de contas, disse. E ele chega até o final. O Vinícius me disse uma frase muito interessante, o Vinícius falou assim, Wagner, Jesus é o centro, mas não é o fim. E ele está redondamente certo, eu vou repetir essa frase quantas vezes mais for necessário. Jesus não é o fim das coisas, povo precioso. Jesus é o início. Ele te treina até o meio e te conduz até o fim, que é o Pai. Ele quer que você alcance o Pai verdadeiramente. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. É muito importante que você entenda isso. É muito, muito, muito importante. Observe uma outra coisa importantíssima. Verso 46. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu o Pai. Tá? 47. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Crê em quem? Em Jesus. 48. Eu sou o pão da vida. 49. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, o qual, se o homem comer, não morre. Verso 51. E aqui a gente vai desenrolar para um outro ponto de registro que o Pai me deu no mesmo dia. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Parte A do versículo 51. Nós já entendemos que a alma é uma junção do corpo, que a carne é uma junção do corpo com a alma. Jesus aqui ele está nos ensinando a como nos alimentarmos dele, tanto que perguntam para ele isso. Quer ver? Ó? 51. Eu sou um pão vivo que desceu dos céus, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. 52. Perguntaram para ele. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nessa hora, o sentimento informativo berrou dentro de mim com muita força. E principalmente no desenrolar desses textos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, caminho, verdade e a vida. Essa vida só é manifesta dentro de nós quando nós nos alimentamos de Jesus. 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida. Puxa vida. Verdadeira comida do que será, hein? E o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui eu já estava explodindo meu interior inteiro. Eu falei, gente, o que Jesus disse, Pai? 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Gente,
uma coisa que eu preciso muito que você entenda. Há uma diferença entre comer e se alimentar. Você come estrogonofe, você come filé mignon, mas você se alimenta de arroz e feijão. Alimento é algo diário, é todos os dias. É muito importante que você saiba essa diferença. Verso 58. Este é o pão que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem come desse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Gente, quando eu cheguei no versículo 51, eu quase que entrei em colapso aqui, porque o sentimento começou a ficar cada vez mais explicativo e eu comecei a perceber exatamente o que o pai queria dizer. Eu falei, meu Deus, peraí, pai, carne, peraí, Jesus está dizendo que ele é o pão vivo, e afinal de contas, o que é o pão vivo que desceu dos céus? Ele explica. O pão vivo que desceu dos céus, olha lá, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ótimo, o segredo de viver para sempre é comer desse pão. Joinha. Depois ele explica o que é esse pão. Esse pão que desceu dos céus, ele explica, ó, este pão é a minha carne que eu darei a vós. Ou seja, esse pão é a minha alma e o meu corpo que será dado para vocês. Isso mexeu comigo profundamente. Jesus estava dizendo que se nós queremos ser filhos, nós precisamos nos alimentar da alma dele, do corpo dele. Nós precisamos alimentar disso. Eu falei, meu eterno Deus. Ele disse, a verdadeira comida é minha carne. Ou seja, a verdadeira comida é comer da carne dele, do corpo dele e da alma dele. E a verdadeira bebida é beber o sangue dele. Jesus estava dizendo que nós precisamos trazer alimento para cada setor do nosso corpo. Nós somos um ser formado por corpo, alma e espírito. Isso é muito importante que você saiba. Nós vamos gravar isso numa outra hora, mas eu vou deixar um pedacinho para você entender. Jesus disse que aqueles que creem nele recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a natureza deles é alterada. O espírito deles agora recebe um renascimento dentro do próprio corpo. Um outro vídeo a gente explica isso com mais facilidade. Porém, eu preciso que você guarde uma coisa dentro do seu coração. Quem precisa ser salvo é a nossa alma. Quem precisa ser regenerado e transformado é a nossa alma. O Pai não quer que nós matemos a nossa alma, mas o Pai quer que a nossa alma esteja a serviço dele. Desculpe pela frase que eu vou dizer, mas eu gostaria que você pensasse um pouco. Você acha que a sua alma se parece, você acha que as obras da carne, ou seja, elas se parecem mais com o mundo ou com Deus? Se você pensou que é o mundo, eu acredito que você esteja certo. Agora eu queria fazer uma outra pergunta em cima dessa. Você acha que a sua alma, as atitudes suas almáticas, elas se parecem mais com o mundo ou com Jesus? Bom, se você disse que é com o mundo, a pergunta é, a sua alma está a serviço de quem? De Satanás ou de Jesus? É forte, né? Não, minha alma não está a serviço de Satanás. Se ela se parece com o mundo, acho que não tem como a gente fugir. Para você alcançar a realidade com Deus, a primeira coisa que você precisa é alcançar o realismo pessoal. Você precisa aprender a ser realista consigo mesmo, para você conseguir alcançar a realidade com o Pai. Não dá para mentir para si mesmo. Nós temos que dar o braço a torcer. Enquanto nós acreditamos que o diabo, ele é uma pessoa sonsa que não sabe o que faz, ele tem um agente 007 dentro de 7 bilhões de pessoas. Ele tem controlado a alma de inúmeras pessoas, que até o dia de hoje não submeteu aos cuidados do Pai. Por isso que a salvação é das almas. Por isso que a alma precisa ser regenerada. E nós temos tantos textos declarando esse trato de alma. Quando a Bíblia Sagrada fala de coração, esse vocábulo é alma. Quando a Bíblia fala de mente, a Bíblia também está falando de alma. Ou seja, o Evangelho de Jesus é para o coração do ser humano, é para o tratamento da alma dele, para que a alma dele literalmente possa estar a serviço do Pai. Por isso que o Pai quer realmente que isso aconteça. Eu conversando com o Pai, eu falei, Pai, agora as coisas encaixaram, agora faz tudo sentido. Eu falei, gente, aí chega Jesus na festa, levanta o braço e fala, aquele que tem sede, vem e beba. Eu falei, gente, e aqui Jesus está dizendo, vem e coma da minha carne. Sabe por que ele está dizendo isso? É simples. A alma de todos aqueles seres humanos naquela terra estavam a serviço das trevas. Ele era a única alma vivente da terra a serviço do Pai. Ele era o único que podia dizer para você, come da minha carne, se alimente dela, que você vai trilhar o caminho para um relacionamento com o seu Pai, vai herdar a vida eterna e eu vou poder te ressuscitar no último dia. O segredo de você não herdar o inferno e entender que o inferno não foi feito para os filhos é você literalmente se alimentar da minha alma.
Assim você vai conseguir agradar o coração do seu pai. Aquilo, quando foi expresso dentro do meu coração, eu fiquei enlouquecido. Eu falei, gente, faz muito sentido. Agora, Wagner, o que o pai te disse? Como é que funciona isso na prática? É simples. Eu não tenho que copiar comportamento. É aí que vem o segredo da religião. Quando você vê uma pessoa que se torna referência para você, quando você menos percebe, você já está copiando o cabelo da pessoa, o relógio da pessoa, o jeito dela, a forma dela de falar. A religião te ensina a copiar comportamento. O pai te ensina a aprender os princípios através do comportamento das pessoas. Eu preciso observar como que a alma de Jesus se comporta, porque o que importa para o pai não é os resultados, e sim o método que você conquista. Entenda uma coisa, o pai não quer saber se você consegue ser bom. O pai quer saber como é que você faz para ser bom. Qual é o método que você utiliza para ser bom. É isso que o pai quer que você descubra. Então, não importa se você conseguiu o resultado de ficar quieto diante de uma pessoa que grita com você. Importa como está seu coração naquela hora. Importa para o pai qual é a sua condição de coração. Isso definitivamente é o importante para o pai. O que eu faço para eu extrair a realidade da alma de Jesus? O que eu faço para eu permitir que a minha alma seja alimentada com a alma de Jesus? Que o meu espírito seja alimentado com o espírito de Jesus? E que o meu corpo se alimente do corpo de Jesus? Como é que eu faço para isso acontecer? É simples. Quando eu começo a observar as atitudes de Jesus, o corpo dele está se movendo. Mas para que o corpo dele se mova, precisa de uma condição de coração. As atitudes são resultados de uma condição de coração, ou seja, as atitudes é literalmente o resultado de como a alma dele se comporta. Quando eu começo a observar as atitudes de Jesus junto com o meu pai, automaticamente, junto com o meu pai, eu consigo extrair o princípio que Jesus está praticando. Por exemplo, Jesus viu os fariseus um cutucando o outro. Jesus não se importou com as atitudes externas. Jesus só foi intervir quando ele disse, por que arrazoais em vosso coração? Você já percebe que Jesus não se preocupa com a atitude externa do ser humano, e sim com a atitude interna. Ou seja, a alma dele se preocupa com isso. Eu preciso me alimentar dessa realidade. E quando eu descubro essa realidade, só o fato de eu descobri-la, automaticamente faz com que aquela informação, aquele alimento seja inserido dentro da minha alma. E eu comece a me alimentar da carne dele, automaticamente. Ou seja, eu me alimento da carne dele e já consigo uma alteração dentro da minha alma e automaticamente uma alteração no meu corpo físico, nas minhas atitudes, porque o corpo só é um veículo. É muito importante que você saiba disso. Como é que eu faço, Wagner, para eu beber do sangue de Jesus? O sangue de Jesus, a função do sangue de Jesus é literalmente reestruturar a alma do ser humano. Pensa. Você recebe uma nova natureza no seu espírito. A sua alma continua suja, as lembranças estão ali dentro, os traumas estão ali dentro, tudo que aconteceu no seu passado está registrado ali dentro. Conforme você começa a se alimentar da carne de Jesus, conforme você consegue absorver esse alimento tão precioso, isso vai entrando dentro da sua alma e vai removendo de dentro de você todo o lixo do seu passado. Ele começa a curar seus traumas. Ele começa a remover de dentro de você a sujeira. Por exemplo, você descobriu que você não suporta que ninguém grite com você. No momento que você começa a se relacionar com um pai, ele vai levar você à raiz disso. Você vai descobrir que quando você tinha 3, 4, 5 anos, alguém gritou com você, aquilo produziu um trauma. Por isso que hoje, na fase adulta, você começa a ficar tão, embrutecido quando você vê alguém gritar. Quando você começa a observar Jesus, você vê Jesus falando assim, eu sou manso e humilde de coração. A palavra mansidão traz 2 sentidos. E um desses sentidos é brandura ao falar. Só que essa brandura não é de uma postura externa, e sim de uma condição de coração, de uma estrutura de coração, do comportamento do seu coração diante dos homens. É a hora que você já observe que isso é a sua realidade. Porque Ele está nos dando como nós nos relacionamos com o Pai e Ele está nos permitindo descobrir verdadeiramente qual que é o comportamento de um filho. Isso é extremamente precioso. Jesus disse uma coisa maravilhosa no versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanecer significa permanecer nele para eu não me tornar alguém diferente dele. É esse que é o significado dessa palavra. E o sentido dela é o mesmo. O que eu preciso que você guarde dentro do seu coração? Qual é o propósito do Filho dentro da terra? Agradar o coração do Pai. Wagner, o que agrada o coração do Pai?
lavar a minha alma em Jesus, fazer com que a minha alma se pareça com a dele, fazer com que as minhas atitudes sejam iguais às dele. Ou seja, Jesus é um modelo proferido por Moisés, ele é um modelo que agrada o coração do Pai. Quanto mais eu desejo ser igual a Jesus, quanto mais eu desejo viver como ele, agir como ele, mais eu agrado o coração do meu Pai. E Jesus foi bem claro no que ele disse: quando eu me alimento da verdadeira comida, automaticamente eu permaneço nele, para eu não me tornar alguém diferente dele, que é tudo aquilo que agrada o coração do Pai e que realiza o coração do Pai. Como funciona a parte do beber o sangue de Jesus? É muito simples. Da mesma forma que se desenrola o comer, também se desenrola o beber. No momento que eu estou me alimentando da carne de Jesus, automaticamente o sangue derramado na cruz, o sangue que é o sangue do Pai, ele começa a verter dentro do meu interior. Isso de forma espiritual, sim, mas trazendo realizações físicas dentro de mim, absolutamente físicas. 98% das doenças da atualidade são psicossomáticas, ou seja, são almáticas. Quando Jesus cura o nosso interior, automaticamente, quando eu me alimento da carne dele e isso começa a produzir alteração no meu interior, automaticamente isso já começa a produzir cura dentro do meu corpo físico e já começa a me deixar imune a doenças. Porque você entende a realidade de Jesus. Qual foi o dia que Jesus ficou doente? Você deveria entender que você também tem o direito de viver assim. Você não precisa ficar doente com uma chuva, ter baixa imunidade, viver com câncer, viver com inúmeras doenças que a grande maioria das pessoas tem. Depender de remédios e assim subconsequentemente. Jesus nunca dependeu de nada disso. Quando eu me alimento da realidade dele, automaticamente essa verdade adentra dentro de mim e eu vivo isso. Ou seja, observar os comportamentos dele junto com o Pai é extrair os princípios, como por exemplo, não há necessidade de ficar doente. Ah, Wagner, mas isso é uma condição normal. Quem disse isso? Ah, o médico. Ele não é Jesus. Ah, mas Jesus é a verdade. Eu preciso observar ele. Isso não é uma questão de fé, é uma questão de sensatez. Você consegue entender? Então é muito importante que você guarde isso dentro do seu coração. Outra coisa que eu preciso que você guarde dentro do seu coração. Quando Jesus disse que ele é a verdadeira comida e ele é a verdadeira bebida, ele disse algo também muito importante. Assim como o Pai vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por mim. É simples. O Pai enviou Jesus à terra e Jesus se alimenta do Pai porque ele é filho. O filho se alimenta do Pai. Só que ele veio trazer a realidade do Pai para a gente. Então nós vamos nos alimentar do Pai através de Jesus. E nós vamos nos alimentar diretamente do Pai através de Jesus. Porque esse é o modelo. É se alimentar dele direto. É comer dele direto. É realmente extrair a realidade do Pai para dentro do seu interior. Só que Jesus disse algo interessante. Ele disse que esse alimento ele é diário. Lembra no comecinho que Jesus disse uma frase maravilhosa? Ele disse, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que o Filho do Homem vos dará. Jesus não estava pedindo para eu gastar 9 horas do meu dia trabalhando para ganhar dinheiro, para no final do mês ter que pagar as contas. Porque se eu fosse pensar no governo do Pai, a primeira coisa que eu ia aprender é que, dentro do reino, quem sustenta é o rei. E Jesus foi bem claro em dizer que esse governo é do Pai dele, esse reino é do Pai dele. O rei verdadeiro desse reino não é simplesmente Jesus. O rei verdadeiro desse reino, segundo Jesus, é o próprio Pai. Se um rei já tem incumbência de cuidar dos seus súditos, quem dirá um pai que ainda é rei? Quando vieram aclamar Jesus como rei, a primeira coisa que Jesus fez foi sair. Por quê? Porque ele não queria tomar aquilo que é do Pai para si mesmo. Vocês conseguem entender isso? Jesus diz trabalhar pela comida que não perece. Sabe o que Jesus estava dizendo? Trabalhe pela comida que não perece, que eu vos darei, que é o pão vivo que desceu dos céus. Este pão vivo é a minha carne. Sabe o que Jesus estava dizendo? Gente, quando isso aqui esclareceu dentro de mim, eu quase que enlouqueço. Jesus estava dizendo, queridos, você tem 2 tempos, o seu tempo interno e o seu tempo externo, e uma vida. Com o que você vai gastar a sua vida? Você vai gastar a sua vida com o seu tempo externo ou com o seu tempo interno? Jesus diz, trabalhai pela comida que não perece. Trabalhai para limpar a sua alma. Trabalhai para que a sua alma fique a serviço do Pai, ao invés de ficar a serviço do diabo. Porque um relacionamento completo é corpo, alma e espírito com Deus, como era no Jardim do Éden antes da queda. Jesus disse, trabalhe para que você conquiste de verdade, uma alma igual a mim, um corpo igual ao meu, um espírito igual ao meu. Trabalhe pela comida que não perece. É assim que você vai conseguir agradar o Pai definitivamente. Chegou o tempo, povo precioso, de nós pararmos de perdermos tempo com coisas que não são necessárias.
Jesus não pediu para você não trabalhar. Jesus simplesmente pediu para você trabalhar por aquilo que não perece. Gastar sua vida com seu tempo interno e deixar as segundas coisas em segundo plano, literalmente. Você deveria focar desde de manhã, de tarde e de noite em se alimentar da realidade de Jesus, se alimentar do comportamento da alma dele e permitir que o Pai comece a mostrar para você os princípios, porque os princípios é literalmente aquilo que ilumina o caminho do Filho. Os princípios são como margens do rio. Toda água, num dia ou no outro, ela vai acabar se encerrando dentro do mar. O propósito da água é terminar dentro dos mares. Elas passam um longo período, mas quem vai guiando essas águas até o mar são as margens dos rios. As margens dos rios é literalmente os princípios. Esses princípios te dão senso de prioridade. A água não fica andando em cima da grama, a água não fica andando em cima da árvore. Por quê? Porque ela tem senso de prioridade. Ela sabe que ela tem um caminho a percorrer até chegar lá. Vai ter muita história, animais vão beber ali dentro, pessoas vão se banhar ali, muitas coisas vão acontecer. Mas o propósito final é levar aquela água, é chegar até o mar. Guarde uma coisa no seu coração. Jesus foi bem claro no que ele disse. Eu preciso trabalhar por aquilo que não perece. Eu preciso ter senso de propósito e senso de prioridade. Eu preciso saber para onde eu estou indo. E o que o Pai quer de mim e de você é que nós venhamos nos alimentar dele e investir a nossa vida no nosso tempo interno, para que a nossa alma se pareça com a dele, para que o nosso corpo se comporte igual dele, para que as pessoas vejam o Pai refletir através de nós e tenhamos o privilégio de poder dizer assim: Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Chegou o tempo de refletirmos a realidade do Pai. E a hora é chegada e a hora é essa. Que o Pai possa te abençoar profundamente. No nome do Filho de Deus. Tchau.